E aí, gente, tudo bom? Esse é meu canal, o canal do Lipão. Se você puder, já se inscreva aqui para me ajudar a crescer. Eu estou inaugurando um quadro novo que eu vou tentar manter pelo menos uma vez por semana. A princípio, eu queria que ele fosse no domingo, mas eu não sei se vai rolar. Então, vai ser ou domingo ou terça-feira, tá? O nome desse quadro, você já viu aí na descrição, é Teologia Marginal. Tá? E a ideia aqui é abrir a câmera e de maneira franca, sem cortes, dizer ou comentar sobre algum tema que eu acho interessante. Os possíveis temas que vão aparecer aqui são basicamente três. Tá? Eu vou comentar alguma notícia relacionada ao mundo evangélico. Eu vou comentar alguma notícia relacionada, notícia ou polêmica, relacionada ao mundo como um todo, alguma notícia importante e relevante. Ou eu vou simplesmente chegar aqui e fazer a coisa mais maravilhosa, que é abrir a Bíblia e ler um texto e conversar sobre o texto com você, tá bom? Ou com vocês. E a ideia é essa, tá? E por que teologia marginal? Teologia é a proposta disso aqui. Eu amo teologia. Da mesma forma que tem gente que é apaixonado por futebol, eu sou apaixonado por teologia. Né? Teologia é o estudo de Deus. Né? Então, theos vem de Deus, logia, estudo. Então, é do grego ali, tem a ver com isso, tá? E teologia cristã, obviamente, porque é o espectro da teologia que eu estudo. Eu tenho pouquíssima expertise para falar de outras teologias, outros estudos de outros deuses e outras religiões, tá? Então vou falar de teologia cristã. E marginal porque é um conceito que eu sou apaixonado, tá? A palavra marginal tem dois significados, basicamente, né? Que é estar à margem do rio, ou de algum canal que liga ao rio, né? Pode ver Marginal Pinheiros, Marginal Tietê. E marginal também tem a ver com margem de livros, né? Então, se eu tenho um livro, eu tenho ali o texto do livro e em volta aquele espaço branco são as margens, né? Então, eu sou uma pessoa que gosta muito dessa ideia de margem, tá? Então, vou explicar o porquê. Primeiro, falando sobre o rio. Eu sou uma pessoa que eu nunca vou longe do rio. E o que eu quero dizer com isso? Se Jesus Cristo é água viva, se Ele é a fonte que sacia a nossa sede, eu nunca vou embora desse rio. Eu nunca vou sair de perto desse rio. Eu estarei sempre à margem desse rio. Ponto. Então eu estarei sempre conectado com o rio. Tá? Então, se em algum momento na minha vida eu me desvincular de alguma instituição religiosa, ficar sem participar de nenhuma instituição religiosa, saibam que eu nunca me desvinculei e nunca me desvincularei de Cristo, que é a água viva, que é o rio. Então, não deixarei. Tá? E da mesma forma, a margem do livro é o que eu gosto bastante, porque eu gosto de ler, entender a perspectiva de quem escreveu e eu fazer os meus próprios comentários a partir disso com liberdade. Então, na margem do livro onde eu faço ali minhas anotações. Certo? Ainda, para ser mais profundo, ainda tem a questão do marginalizado, que é uma palavra que deriva ali da marginal ou do marginal. O marginalizado. O marginalizado, a palavra marginalizado significa aquele que é excluído da sociedade, de alguma sociedade, de algum grupo. Né? E eu me considero uma pessoa que estou fora desses grupos, tá? Dois grupos para ser mais específico. O primeiro grupo seria aí o grupo das pessoas que têm realmente acesso às melhores coisas que o mundo pode proporcionar. O que eu quero dizer com isso? Eu moro na periferia de São Paulo. Eu não moro nos grandes centros, não tenho acesso aos grandes equipamentos públicos, não tenho renda para me bancar com a melhor qualidade de vida, então, de certo modo, eu estou excluído. Tá? Tem uma coisa que a gente estuda na arquitetura que é o direito à cidade. Você pode perceber que cada vez mais os grandes centros, à medida que vão recebendo infraestrutura e estrutura, vai encarecendo os valores de vida para as pessoas viverem naquele lugar e as pessoas que têm menos condições vão sendo inconscientemente ou veladamente excluídas desses grandes centros. Tá? Você não vê pobre morando em São Paulo se não for invasão, basicamente é isso. E a questão do marginalizado também tem uma perspectiva bíblica, porque Jesus Cristo andava com os marginalizados. O cara que inaugura o céu, que é pela teologia histórica conhecido como Dimas, o ladrão da cruz, né? Ele é um cara marginal, que estava excluído da sociedade muito por causa dos seus erros também. Então me considero uma pessoa marginalizada e tenho profunda estima pelas pessoas marginalizadas, porque eu entendo que Deus tem um plano para a vida delas, até porque nós somos marginalizados aos olhos de Deus. Então, da mesma forma que Jesus Cristo falou, né, que prostitutas e meretrizes
precedem muitas pessoas no reino dos céus, né? Está no texto bíblico. Eu quero olhar com olhos de amor para as pessoas que mais precisam, tá? E enfim, o que eu quero falar aqui hoje nesse primeiro Teologia Marginal? Eu quero falar sobre a questão de espectros políticos. Eu dei uma aula num cursinho comunitário que eu dou aula há 7 anos, né, visando ajudar a galera a entrar na universidade via bolsa do governo ou conseguindo passar algum vestibular mesmo de uma faculdade pública. E aí eu dei uma aula falando sobre o surgimento, né, dessas perspectivas políticas ideológicas. Então falei conceitualmente de liberalismo e conceitualmente socialismo, comunismo, etc. Né? E aí foi uma aula muito interessante, a gente conversou muito sobre Venezuela. E aí eu queria chegar no tema de hoje, né, que é o seguinte: eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu faço questão de dizer isso. Porque é muito louco, porque quando a gente estava nas eleições de 22, os progressistas falavam que o Bolsonaro era uma pessoa com uma perspectiva ditatorial. E falaram que o Brasil estava correndo o risco de viver uma ditadura. Né? Historicamente, ditaduras aqui no nosso Brasil são ditaduras de direita. Olha que interessante, né? Logo, o liberalismo fala tanto de liberdade, o conservadorismo fala tanto de conservar as coisas boas, né? Aqui, historicamente, no Brasil, ditaduras são ditaduras de direita. Bom, e aí a gente vê também os progressistas, né, falarem isso, e depois, num cenário como o da Venezuela, não todos, mas grande maioria, principalmente na figura do Lula, né, o presidente do Brasil, apoiam ou fazem vista grossa, passam um pano para o que está acontecendo lá, que a gente sabe por A mais B, pelas notícias, que é uma ditadura. É uma ditadura. Tá? Com uma falsa organização democrática, mas é uma ditadura. E a gente vê isso quando, por exemplo, hoje uma apoiadora de uma das opositoras do Maduro, ela é presa sem nenhum tipo de ordem, sem nenhum tipo de moção, notificação. Ela é simplesmente presa. Os policiais vão lá, derrubam a porta da casa dela, invadem e apreendem, e ela transmitiu isso no Instagram para todo mundo ver. Certo? Então, eu não me amarro com perspectivas políticas, e eu gostaria de deixar aqui uma reflexão dizendo que se você é uma pessoa equilibrada, você também não deveria. Porque nenhum espectro político é perfeito, assim como nenhuma teologia ou nenhuma religião é perfeita. Então eu não posso assinar embaixo. Né? A gente sabe que tem muita gente que faz isso. Muita gente que defende o progressismo, o comunismo, o socialismo como se fosse a grande coisa, o grande acerto da vida dela. Mesma coisa para o liberalismo, e tem muita gente que faz isso com religião também. Tem gente que coloca a instituição religiosa acima da Bíblia. Isso acontece muito. E isso eu nunca farei. Nunca farei. Nunca vou colocar a doutrina da igreja XYZ acima do evangelho. Jamais farei isso. O dia que eu fizer isso daí, meu Deus, morri. Não sou mais eu, entendeu? É outra pessoa no meu lugar. Então, queria falar sobre isso dizendo basicamente o seguinte: o meu pensamento sobre direita e esquerda é o seguinte: tem coisa legal aqui, tem coisa legal lá, a gente pode falar sobre isso aprofundadamente em outro momento, mas na minha opinião a gente está falando de duas coisas que levam ao mesmo lugar, tá? O progressismo, o caminho natural do socialismo, lembrando que o comunismo pleno nunca existiu e, na minha perspectiva, nunca existirá, porque a sociedade nunca chegará a um estado de consciência onde não será necessário um órgão regulamentador para que todos vivam de maneira igualitária. Então, por isso, para mim, o comunismo nunca acontecerá, e o motivo é: o ser humano, ele é moralmente pervertido. Por isso que eu falo que o evangelho é maravilhoso. A sociedade, o homem é caído, ele tende para o mal. Então, na minha opinião, sempre o mais forte tentará suprimir o mais fraco. Tá? Na minha opinião, um bom exemplo de que o comunismo não funciona é Gênesis 4. Porque, em teoria, não precisava de um poder regulamentador ali entre Caim e Abel. Cada um tinha a sua função, fazia as suas coisas, mas um invejou o outro e matou o outro. Então, para mim, isso é um exemplo claro. Né? E as experiências socialistas que nós temos no mundo, historicamente, mostram isso também. Uma experiência socialista que eu gosto sempre de lembrar é a Coreia do Norte, né, onde nós sabemos que o órgão regulamentador, que seria o governo de transição socialista, para instaurar o comunismo pleno, se perpetuou no poder.
e oprime as pessoas, mantendo assim a perpetuação do seu poder. Então esse é o caminho natural do socialismo. Por isso que eu gosto das ideias socialistas, tem muita coisa que eu acho legal, mas eu nunca vou assinar a cartinha embaixo porque eu sei que não funciona, tá? Um exemplo disso é a Venezuela, o caminho que está tendo, enfim, outras coisas mais. Mas eu sei também da influência do capitalismo em cima desses modelos socialistas, tá? Da mesma forma eu gosto de coisas do liberalismo, né, do conservadorismo, mas eu também não fecho porque eu sei que é uma verdadeira selva. Eu tenho clientes muito poderosos, eu conheço muita gente influente dentro do cenário aqui de São Paulo, muita gente que tem muita grana. Eu não vou entrar em nomes porque eu não acho interessante, mas a gente percebe e vê como é que funciona o jogo e é uma questão assim até que feia na minha opinião. Tá? É um passando por cima do outro, é um engolindo o outro, é um se aproveitando do outro. Quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder engole os demais. E na minha opinião, a perspectiva de liberdade, do liberalismo, vai levar também a um cenário caótico socialmente falando, porque o mais forte vai engolir o mais fraco, ignorar o mais fraco, suprimir o mais fraco, explorar o mais fraco, e eu não acho saudável. Então, em suma, resumindo meu pensamento e concluindo esse vídeo aqui, esse primeiro Teologia Marginal, eu não sou nem de direita nem de esquerda, porque, na minha opinião, ambas as filosofias levam ao mesmo lugar. E que lugar é esse? Bom, o caminho natural do socialismo é sair de um modelo democrático, que é o que nós temos hoje hegemonicamente no mundo, caminhar para um governo de transição que seria uma experiência socialista. Provavelmente quem chegar ao poder dentro do regime socialista vai querer perpetuar o seu poder, e aí a gente nunca vai chegar no comunismo pleno, ou seja, a gente vai parar aqui no socialismo com um governo completamente dominante, e aí nós vamos ter um monopólio de poder que vai se perpetuar, ponto. O modelinho da liberdade econômica, do freestyle, todo mundo faz o que quer, fala o que quer, do liberalismo, vai levar ao monopólio de poder também. Ou seja, quem tem mais grana vai começar a engolir quem tem menos, e a gente vai começar a chegar no momento onde o mais forte vai começar a comprar os mais fracos, e vai chegar um momento onde o mais forte vai estar tão forte, tão imparável, que ele vai regulamentar o mercado, vai ditar os preços, e nós vamos ter um monopólio de poder. Então, olha que interessante. Por via estatal, monopólio de poder progressista, por via econômico, monopólio de poder financeiro, empresarial. Ponto. Chegamos no mesmo problema. Então, na minha opinião, nenhum dos dois modelos funciona. Eu talvez me diria como um social, né, democrata, um social liberal, porque eu gosto muito da responsabilidade financeira e fiscal do liberalismo. Então, eu, por ser empresário, entendo a dor do empresário. Eu sei como é difícil o cara se matar para manter uma folha de pagamento, botar o cara dentro da empresa, dar condição para ele trabalhar e o cara faltar, sumir, não executar bem o serviço dele. Isso é uma droga, tá? É uma droga mesmo, atrapalha muito. Da mesma forma que eu entendo o lado das pessoas que estão preocupadas em incluir as pessoas que estão excluídas, as pessoas que sofrem de preconceito, as pessoas marginalizadas, que não têm acesso à educação, que não têm acesso ao saneamento básico, que não têm acesso à sua propriedade. Olha que doideira isso, né? O liberalismo fala que todo mundo tem direito à propriedade privada. Aí vai lá um cara, tem uma porção de terra absurda que ele não precisa, e tem um monte de gente que não tem direito a uma casa, mora de aluguel. Então, desse lado, a perspectiva progressista muito para mim faz sentido. Todo mundo tem direito à terra, né? Então é um absurdo certas coisas. Mas enfim, falei tudo isso para dizer o seguinte, gente. Tem gente que fala, né, nem de esquerda nem de direita, do alto. Talvez eu seja uma pessoa do alto, mas eu também acho que é errado, porque quem regulamenta o que é ser do alto? E aí, quando nós olhamos para a Bíblia, que talvez seria o parâmetro, ou Jesus Cristo o parâmetro, e esse seria o parâmetro perfeito, a gente percebe que ele não está fechado nem com um nem com o outro. Então, é assim que eu gosto de enxergar as coisas. Então, o que está acontecendo na Venezuela, sim, é ditadura. Se você é de esquerda e você defende o que está acontecendo lá, você é um tremendo hipócrita, porque você falou que o Bolsonaro estava tentando fazer isso aqui, e agora você está passando pano para uma ditadura que está acontecendo aqui do nosso lado, certo? E se você é de direita e você está super revoltado com o que está acontecendo aí, toma cuidado também, porque o que o Bolsonaro ousou fazer enfraquecendo
os três poderes moderadores desse país também foi uma tentativa de instaurar de alguma forma uma ditadura, lembrando que historicamente no Brasil ditaduras são de direita, tá? Não tivemos uma ditadura de esquerda nesse Brasil até hoje. Então até a omissão do Lula, né, do presidente, não falar sobre esse assunto mostra a tremenda covardia dos progressistas. Então, no fim das contas, gente, a narrativa ela é conveniente. Então é interessante em alguns momentos o esquerdista defender alguns pontos, da mesma forma que o direitista defende outros, e depois, quando é para privilegiar sua perspectiva política, ideológica, social e econômica, o discurso muda. Então por isso que eu não tenho rabo preso com ninguém. Se eu tiver que votar no esquerda, eu vou votar. Se eu tiver que votar no direita, eu vou votar. Se eu me arrepender, eu vou me arrepender, eu vou votar no outro depois, não tem problema algum. O que não vale a pena é eu me amarrar e perder a minha liberdade. Eu gosto de denominar assim, né, de me enxergar dessa forma. Eu sou um livre pensador irrelevante e eu sou uma pessoa inconformada. É isso, esse foi o primeiro Teologia Marginal. Um grande abraço para você. Se você puder comentar o que você achou, o que você pensa aqui, eu vou adorar ler sua opinião, tá bom? Um abraço.